Estamos ao vivo, finalmente! Reposição da live de cores. E Tati, hoje você foi a primeirona, hein? Bem-vinda, bem-vinda. Oi, gente, vamos entrando, colocando o coraçãozinho aí para essa live subir, ser entregue para o máximo de mulheres possíveis. Deixa eu me ajustar aqui. Hoje eu tô no meu quarto. A live da tarde não vai ser aqui no meu quarto e a do final da tarde lá na loja mesmo, tá bom? Bem-vindas, meninas, bem-vindas. Então nós vamos falar daquele tema que vocês amam, que são cores, como combinar cores no look. Eu sinto que vocês têm muita dificuldade, na verdade, medo de errar. A frase é essa, a sensação que eu tenho quando eu atendo mulheres em casa, quando eu... nas consultorias de estilo, quando eu recebo mulheres na loja que querem fazer uma compra de roupa, e eu sinto que a introdução de cores no look, a escolha dessas cores, quais que vão ser, compro blusa, né? Aí na hora que eu mando lá no grupo VIP da minha loja, as opções de blazer, qual escolher, qual cor escolher, é uma coisa que vocês têm muita dificuldade. Por quê? Vocês têm que pensar... além das cores que te favorecem, né? A cor que mais vai favorecer a sua beleza, é importante avaliar qual cor que vai coordenar melhor com o seu guarda-roupa, que vai proporcionar a multiplicação de looks. Então, talvez você vai adquirir uma cor muito específica, né? Igual o mesmo caso das estampas, e você não vai conseguir multiplicar o seu guarda-roupa dessa forma. Então, por isso que é importante você ter essa consciência, além da cor que te favorece, qual cor que vai proporcionar a multiplicação de looks no seu guarda-roupa, tá bom? Então, hoje é a live número 5 da Jornada Mulheres com Estilo. Quem tá me acompanhando aí, a gente tem um grupo fechado, né, que já fechou, não tem como entrar mais. Aliás, 2 grupos com mais de 400 mulheres, e todos os dias a gente tem um tema que eu jogo lá no grupo e aprofundo esse tema aqui nessas lives da jornada. E a gente teve uma alteração, aproveitando, gente, de datas. Essa sexta não vai ter a live de perguntas e respostas. Sexta-feira não tem live, então a gente vai ter live até quinta. Segunda-feira vai ser a live, no dia 1º, de perguntas e respostas. Então, vocês vão poder mandar qualquer pergunta que vocês quiserem, que eu vou responder durante a live sobre todos esses temas que eu abordei. Olha que legal. E a live final, a última live, vai ser no dia 2, terça-feira, que vai ser uma análise de estilo de uma seguidora. Que essa seguidora tá concorrendo a essa escolha, né? Ela vai ser escolhida lá no nosso grupo da jornada, depois que quem cumpre os desafios, elas vão sendo pontuadas, tá? Então fiquem na live até o final. Se você tá no grupo da jornada, que hoje vai ter print, tem que printar e jogar lá no grupo, e você vai concorrer à participação da live do dia 2, olha que legal, ao vivo, com uma análise de estilo de uma seguidora. Por que é importante vocês assistirem? Para vocês entenderem, né, como que você, sem a presença da Marina, como que você vai se avaliar? Quais os passos que você precisa se avaliar para você chegar lá, né, no seu desejo de imagem, alcançar a imagem que você quer? Por isso que essa live é muito importante. Além dessa live, vai ter a Masterclass, uma Masterclass ao vivo pelo YouTube, 8 e 7 da noite, no dia 4, quinta-feira. Essa Masterclass é numa sala fechada, você precisa se inscrever, então se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, o link dela tá lá na bio, vai ser gratuita, então vão ter 3 mulheres reais lá na loja comigo, ao vivo. Então todo esse conteúdo, a teoria que eu ensinei durante a jornada, ao vivo lá na loja, dia 4 de fevereiro, às 20 horas e 7 minutos que começa, vocês vão aprender na prática. Então eu vou mostrar na prática como aplicar valorização do biotipo, essência, desejo de imagem, cores, em 3 mulheres reais, 3 mulheres diferentes. 2 delas são alunas do curso Método Mulheres com Estilo e uma vai ser escolhida também no nosso grupo da jornada, tá bom? E para você que quer dar um passo a mais, depois dessa Masterclass do dia 4, eu vou abrir as inscrições para a nova turma
do meu curso online, o Método Mulheres com Estilo. Então já fica preparada aí no dia 1º, no dia 4, que quem ficar até o final vai ter uma oportunidade imperdível só pro dia 4. Então é aquela história, você dá um passo a mais, você ter o quebra-cabeça completo. Porque que eu não consigo aprofundar em tudo, as peças ficam soltas. E o curso, o Método Mulheres com Estilo, o quebra-cabeça é completo, tem meu acompanhamento no grupo fechado, tem masterclass só para as alunas, é demais, tá bom? Então vamos começar o nosso tema, como usar cores no look. Primeira estratégia que você pode implementar para você que abre o seu guarda-roupa e só enxerga preto, branco, cinza, azul marinho, no máximo, né? A primeira estratégia é você começar a introduzir as cores através dos acessórios. Por que dos acessórios, né? O que são os acessórios? Brinco, colar, bolsa, sapato, um lenço, uma echarpe. Os acessórios, por que os acessórios? Porque eles ocupam menos espaço visualmente no look. Então é uma forma de você começar e não se assustar, entende? É uma forma de você introduzir aos poucos, sem chamar muita atenção, até que você entenda se isso faz parte da sua essência, né? Se você vai sustentar e colocando, adicionar mais cores no seu look mesmo, ou se não, ou se você simplesmente não vai gostar e sua essência é essa mesmo, o máximo de cor que você usa vai ser nos acessórios, então tá tudo certo. Porque tudo depende do desejo de imagem, tá, gente? Porque quanto mais, presta atenção nisso, quanto mais cor tem o look, tá? Cores que não são neutras, quanto mais cores tem o look, mais informal esse look é. Olha que interessante. Então, quanto mais cores tem um look, mais informal ele é. Então, por isso que eu falo que tudo isso que vocês estão aprendendo conta, todo o contexto do look que vai contar. Não adianta eu chegar pra você e falar que looks neutros, monocromáticos, transmitem elegância, você colocar um look neutro monocromático e esse look, você vestir uma modelagem que não é elegante, né? Uma saia muito curta, muito justa, que transmita ali uma sensualidade que não é compatível com a elegância que a cor monocromática proporciona. Consegue entender? Então é importante vocês avaliarem todo o contexto do look. Por isso que eu falo, gente, que é um quebra-cabeça. E você só vai aprender a usar o quebra-cabeça depois que você tem ele completo, né, o manual, e depois que você treinar. Tá? Você precisa treinar, você precisa praticar. Para eu chegar aqui hoje, conseguir combinar esse brinco vermelho com essa blusa, esse blazer azul, eu precisei aprender e precisei treinar. Hoje eu consigo fazer isso de forma automática. Mas inicialmente você não vai conseguir fazer de forma automática. Inicialmente você vai quebrar a cabeça, vai ter que abrir lá o guia, né? A aula do curso, por exemplo, que explica as mensagens das combinações de cores. E com treino fica automático, né? É o exemplo que eu dou toda a live, eu tô dando esse exemplo. O piloto de Fórmula 1, ele não nasceu logo, né? Ele não aprendeu de cara a pilotar o carro de Fórmula 1. Primeiro ele precisou aprender o quê? Dirigir. Para depois ele aprender a pilotar um carro de Fórmula 1. Tá? Então, o processo de aprender a se vestir, o processo de você aprender a usar cores na sua roupa, aprender a usar a modelagem certa, ele requer treino. Mas não adianta você treinar se você não tiver o aprendizado, o conhecimento, né? O conhecimento para você aplicar esse aprendizado no seu dia a dia e manter essa constância e esse treino até você realmente conseguir o sentir que eu falo, né? De vestir uma roupa e se sentir bem vestida, se sentir poderosa, se sentir elegante. Então, esse sentir, ele não acontece da noite pro dia. Ele requer treino. Então, com os acessórios, voltando ao nosso tema, é muito importante que vocês entendam que você precisa sustentar as cores. Não adianta você querer passar por cima da sua essência e tacar um brinco vermelho na cara, né? Não é assim que funciona.
Por isso que essa jornada, a gente começou tratando de mentalidade primeiro, a gente tratou de quais as crenças que te impedem de se vestir bem. Porque se você não mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar, a sua relação com o guarda-roupa, não adianta você chegar aqui hoje e aprender as mensagens das combinações de cores que você não vai ter, não vai fazer sentido, né? O segundo tema foi como construir o seu estilo pessoal de forma autêntica. Você precisa entender a sua essência para você entender qual cor que você vai colocar que vai sustentar, que a sua essência vai sustentar. Qual combinação de cores, até que passo você pode alcançar. Então isso tudo é muito importante, né? Aí na outra live vocês aprenderam os elementos dos 7 estilos universais. Os 7 estilos universais, você viu que você não precisa ter um estilo rotulado. Você pode se apropriar dos estilos quando convém, mas você vai ter o seu estilo essência, o seu estilo base, o seu estilo predominante. E você só vai construir e entender esse estilo depois que você trabalhar a sua mentalidade e que você entender a sua essência. Lá no curso Método Mulheres com Estilo tem um módulo inteirinho chamado Descubra a Sua Essência. Tem ferramentas de coach poderosas lá, exercícios para você realmente descobrir a sua essência, entender a sua personalidade, o seu estilo de vida, as suas necessidades, porque quando você não entende isso, você não vai conseguir se vestir bem, você vai acabar comprando roupas erradas, influenciadas talvez por uma blogueira, por uma loja, achei lindo, comprou e não usei. Por isso hoje muitas mulheres têm o guarda-roupa cheio, lotado e tem sempre aquela sensação de não ter o que vestir. Então, para você saber se você vai sustentar uma combinação de cores, para você saber qual o seu desejo de imagem, para você saber estrategicamente como usar cores, você precisa desses passos anteriores, que eu comecei com vocês na jornada e que no curso tem um módulo completo. E no curso eu libero os módulos por semana, para nenhuma engraçadinha ir lá comprar o curso e de cara aprender como valorizar o tipo físico e usar as cores. Porque se ela não tiver feito o módulo de essência, ela não vai saber usar. Porque ela não vai saber o que vestir a essência, o que vai valorizar ela, qual o desejo de imagem, qual é a necessidade de vida. Por isso a gente precisa construir isso primeiro, tá bom? Então vamos lá. Voltando especificamente para as cores, além de você começar a introduzir cores pelos acessórios, que é uma das estratégias para você iniciar, você pode começar, quando você quer montar um look com mais cores, o primeiro passo é você escolher uma cor que vai ser a cor predominante daquele look, a cor que vai mais chamar a atenção na roupa. E a partir daquela cor, você vai adicionar a segunda ou a terceira cor, pensando estrategicamente no seu desejo de imagem, com essa adição de cores que você sustente com a sua essência, tá? E também com as combinações, as harmonias de cores que eu vou ensinar para vocês agora. Porque a gente usa o círculo cromático e a gente tem várias harmonias. E cada uma dessas combinações de cores transmitem mensagens, tá bom? Então vamos lá, gente. Deixa eu só passar as perguntas aqui. Minha mãe entrou, meu pai, gente, que visita ilustre. A Bárbara se lembrou de mim na hora de vestir pink com verde, né? Fez um color block ali super bacana. Então a Bárbara fez a consultoria de estilo, ela fez o curso também, o Método Mulheres com Estilo, e ela aprendeu a usar cores de forma libertadora. Ela usa cores hoje pra vestir a essência dela. Se eu estiver mentindo, você me corrige aí, tá, Bárbara? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, para você saber de fato as cores que te favorecem, você precisa fazer a análise de coloração pessoal, que é um teste investigativo em que você avalia. A minha sogra também tá aqui, ó, não posso deixar de falar dela, lá da Holanda me assistindo, Valéria. Então você precisa fazer um teste investigativo para você saber as cores que te favorecem. Você precisa fazer um teste investigativo para com tecidos, com a luz certa, o material certo e um olhar treinado, que é o que a gente chama de colorimetria ou análise de coloração pessoal
ou análise de cor, né? Que a gente, consultoria de cores. Esse teste, a gente chega na cartela de cor para cada uma das clientes, para a beleza daquela mulher. Essa cartela de cor, gente, a gente tem 12 opções de cartelas pelo método sazonal expandido, que é o método que eu aplico. E belezas diferentes podem sim ter cartela diferentes. Mas a ideia é que aquelas características que a gente avalia, profundidade, intensidade e temperatura, que são as 3 dimensões que a gente avalia, a ideia é que elas são as características que mais são compatíveis quando as belezas são diferentes com a mesma cartela, tá bom? E qual que é a ideia? Você recebe a sua cartela de cores e as cores que nos favorecem, elas só têm efeito quando elas estão próximas ao seu rosto. Então, se você usa uma calça, um sapato, uma bolsa, um esmalte que não é da sua cartela, ela não vai ter uma interferência na sua beleza, tá? O que é uma interferência na sua beleza? Quando você usa uma cor que não é da cartela, você realça manchas, realça olheiras, fica com um aspecto mais envelhecido. Por isso que muitas mulheres que usam a tonalidade de cabelo errado também acontece isso, né? Belezas que precisam de um cabelo quente, tem um cabelo frio e vice-versa. Então, com a análise de coloração, a gente consegue investigar tudo isso. Saber a tonalidade certa para o cabelo, para a maquiagem, que está próxima ao rosto, e para as peças de roupa, blusas, casacos. Mas é legal você entender que quanto mais aberta for a blusa, menos próxima ela tiver ao rosto, menos efeito vai dar. E aí você não precisa ficar escrava, você tem os truques de compensação. Então, por exemplo, usando uma cor que não é da sua cartela, você compensa, por exemplo, o casaco não é da cartela, mas o brinco é da cartela. Então, ele já vai neutralizando o efeito negativo do casaco. Só de você usar uma base, o batom certo, isso já vai neutralizando, tá bom? Aí, uma pergunta que eu recebi. Vamos lá nas perguntas, tá? Primeiramente, existem cores que são universais para todo mundo? Existe. Nas cartelas de cores, tem a primeira aba, que são as cores universais. São cores que os especialistas falam que tem as 3 dimensões mais equilibradas, que é a temperatura, intensidade e profundidade. Então, são cores que, teoricamente, valorizam mais a beleza de todo mundo, tá? Então, são cores que praticamente todo mundo pode usar. Outra pergunta, né? Preto e branco é para todo mundo, né? Na análise de coloração pessoal, já que a gente está entrando nesse assunto de cartela de cores. Nem todas as cartelas têm preto, porque o preto é uma cor muito intensa. Então, nem toda cartela tem preto e nem toda cartela tem branco. Então, entender as suas cores é muito bacana, tá? As cores universais, ontem eu tava com a minha cartela, como eu voltei pra casa, eu não trouxe ela ficou lá na loja. Eu mostro mais tarde um print das cores universais, mas a foto muda, porque não é a cor, gente, é a tonalidade certa para cada beleza. Quando você faz um teste de coloração pessoal, você vai entender o vermelho certo para você, o rosa certo para você e algumas cores, como por exemplo, preto e branco, não tem para todo mundo, tá? Então, quando a cliente fala, eu detesto laranja, mas às vezes na cartela dela vai ter o laranja certo pra ela, entendeu? Então, eu tenho o meu vermelho, como eu sou de cartela quente, que é primavera brilhante, os meus vermelhos precisam ser mais quentes, mais vibrantes, os laranjas me favorecem mais. Então, essa é a diferença. Você descobre as tonalidades de cores certas para cada beleza. Então, por isso que as cartelas, elas têm um sobrenome, né? A minha, primavera brilhante. O primavera quer dizer que a minha tonalidade de pele é quente. E o brilhante quer dizer que eu sou uma neutra quente com a principal característica intensidade. Então, eu preciso de cores mais intensas, né? Com mais vida. E as cores mais opacas, né? Mais suaves, elas não favorecem tanto a minha beleza quanto as cores intensas. Então, são essas diferenças que a gente vai analisando. Aí, outra pergunta que eu recebi. Mas, Marina, eu não tenho condições de fazer a análise de coloração pessoal. Como é que eu vou saber construir, né, a minha cartela de cores para o meu guarda-roupa inteligente?
No meu curso, Método Mulheres com Estilo, eu desenvolvi uma forma de você entender as cores que você tem mais afinidade, tá? E de você criar uma paleta de cores básica no seu guarda-roupa com as peças que você tem. Então, no curso tem uma aula que eu ensino você a ter um entendimento das cores que você tem mais afinidade e qual a sua paleta de cores básica. Quando você tem uma percepção da sua paleta de cores básica, né? Quais são as cores que você mais tem, quais são os seus neutros que você mais tem, você consegue comprar de forma mais assertiva, você consegue ter uma percepção de criação de looks de forma mais assertiva. Então, tudo isso vai ponto a seu favor, mesmo você não tendo ali a sua cartela de cores, tá bom? Tem umas perguntinhas aqui, vamos lá. Posso fazer o teste de coloração e não fazer a consultoria de estilo? Pode sim. Eu sou consultora de imagem, personal stylist. Eu tenho a consultoria de estilo presencial, que é a minha consultoria mais cara, que é o que custa mais caro, né? Porque eu tô lá, meu tempo paralisado para me dedicar a você. Eu tenho só a análise de coloração pessoal. Nessa consultoria de estilo eu tenho a completa, tenho a Express. Na Express, a completa já inclui a coloração. A Express você pode contratar ela com ou sem coloração. E eu tenho a análise de coloração, somente ela. Então, você pode sim contratar somente a análise de coloração sem se aprofundar na consultoria de estilo. E tem o curso online, o Método Mulheres com Estilo, que entre todos, né, o custo-benefício é o melhor, porque ele tem um preço super acessível e ele é o mais completo. Porque quando eu vou na casa da cliente, eu não consigo aprofundar, por exemplo, na mensagem das cores, não consigo passar quais a mensagem que todas as cores transmitem. Mas no curso tem uma aula de mensagem das cores, uma aula de combinação de cores, ensina você a usar cor no look. Então o curso é a forma mais completa de você aprender esse passo a passo desse método que eu desenvolvi. Porque querendo ou não, na consultoria presencial, eu vou lá e te ensino, mas só de eu fazer por você, você já fica numa zona de conforto. No curso, não. Tem exercício, eu acompanho vocês no grupo, que esse grupo vai abrir agora na próxima turma. Então, quem é aluna aí já vai entrar automaticamente nesse curso, nesse grupo, com o meu acompanhamento todos os dias. Vou estar lá lançando desafios. Esse grupo, as alunas têm a masterclass só para elas, com os temas os temas do curso. Então, é uma forma de você pôr a mão na massa. E quando a gente põe a mão na massa, gente, o resultado, ele é com certeza mais assertivo. Não quer dizer que a consultoria não seja. Consultoria é para uma mulher que tem um tempo muito corrido, que quer uma coisa mais prática, o lookbook montado, fotografado, tá bom? Mas no curso você mesma vai criar o seu próprio lookbook com todo aprendizado. Para saber qual cor me favorece disfarçar as olheiras, o que eu tenho que fazer? A análise de coloração pessoal, que é esse teste que eu aplico, tá? Ele é um teste que consultoras de imagem fazem. Aí você pergunta, não, mas como que eu vou escolher a consultora? Gente, é igual um médico. Você vai escolhe um médico, tem lá 500 ginecologistas. Você vai escolher um que você confia e que ele vai te dar um diagnóstico, tá? A análise de coloração pessoal é a mesma coisa. Você vai escolher uma consultora de imagem e essa consultora vai te dar um diagnóstico. Ela pode errar? Pode. Então, quanto mais treino tem essa consultora, mais experiência ela tem, menos é a chance dela errar. Então, você tem que contratar para fazer esse teste uma consultora de imagem que você confie, para que você tenha mais confiança ali no resultado do seu teste. E é incrível que quando eu chego no resultado lá da cartela, as minhas clientes sempre compartilham que intuitivamente a essência do resultado elas já utilizam. Porque a gente sabe quando a gente coloca uma cor que não favorece, a gente fica estranha, a nossa beleza é uma cor que não é pra nossa beleza, tá? Então você tem que ficar passando maquiagem, tem que ficar, né, pensando estrategicamente em como compensar aquela cor ruim. Então usar as cores certas, nas tonalidades certas, isso é libertador, tá bom? A Roberta, aprendi mais a utilizar cores no curso do que na análise de coloração. A Roberta fez a análise de coloração e ela é aluna do curso. Então, no curso, gente, é isso. São aulas que você pode ir e voltar quantas vezes você quiser.
Então não tem jeito de não aprender, porque é muito didático e tem exercício para você praticar. Então vamos lá, né? Quais as mensagens? Vamos falar das combinações de cores. Agora que você já aprendeu que você vai escolher uma cor predominante e vai adicionar a segunda ou a terceira cor, eu vou te ensinar quais são as harmonias que existem, tá? Primeiramente, a gente tem as cores neutras. Quem faz a análise de coloração pessoal tem uma fileirinha da cartela dos seus tons neutros. A gente tem o que a gente chama de neutros, que são os neutros básicos, né? Igual eu falo, o azul marinho é neutro, o branco é neutro, o preto é neutro. Mas, quando você faz a análise de coloração pessoal, você vai saber os neutros que favorecem a sua beleza quando você usa os neutros próximos ao rosto. Entendem? Então você vai ter a sua cartela de neutros. Mas, de modo geral, cores neutras, azul marinho, né? Tem uma tonalidade de verde que eu depois mostro pra vocês que é neutro. Uma tonalidade de berinjela que é neutro. O preto, o branco, então o cinza, os nudes. Então quando você entende que esses neutros, aí você começa a entender agora e as mensagens que as cores neutras transmitem, né? Então a gente tem as harmonias, né? Os looks neutros, quando você coloca uma cor neutra, uma roupa toda neutra, eles comunicam, né, os tons pastéis, mais sóbrios, principalmente os claros, né? Eliminando aí, por exemplo, o preto. Eles transmitem elegância, sofisticação, uma coisa mais refinada. Mas é claro que é o que eu falei com vocês. Precisa ser avaliado todo o contexto do look. Por quê? O neutro por si só, ele não vai trazer essa sofisticação, né? Porque a elegância tem a ver com postura. Então você precisa ter, mas vamos supor, se você escolhe uma peça de um look de alfaiataria, né? Uma camisa de seda. Então você já ajuda com elementos mais refinados. Você tem toda a chance de, com esse look neutro, de cores neutras, comunicar esse refinamento que você deseja, ok? Outra coisa, vamos agora para as cores, os looks monocromáticos. Os looks monocromáticos, gente, são os looks de uma só cor, né? É o que a gente chama do famoso cair na tinta. Como que é esse cair na tinta? Você vestir um look, a blusa, a calça, né? Um sapato que dê continuidade ali, todo na mesma cor. Os looks monocromáticos, eles também comunicam elegância, sofisticação. Os monocromáticos claros, né? Um look todo branco, um look todo nude, um look todo bege. Esses looks, eles transmitem esse refinamento, tá? Agora, os monocromáticos escuros, como por exemplo o preto, eles transmitem mais força, mais poder, é como se aquela imagem mais forte. E quando eu falo com vocês que as cores transmitem mensagens, e transmitem mesmo, né? Então, se você quiser passar uma ideia né, uma mensagem, comunicar ali com a sua imagem naquele dia, uma imagem alegre, descontraída, e você veste toda de preto, você não vai conseguir comunicar preto, porque o preto, ele transmite seriedade, né? Por isso que os altos executivos costumam usar os ternos pretos, porque eles sim, o cinza, chumbo, transmite mais seriedade do que os claros. Os claros tendem a transmitir mais acessibilidade, mais leveza, né? Os monocromáticos, eles escuros, transmitem essa força. Então, se você quiser, aí agora falando de mensagem das cores, comunicar alegria, não use preto, porque você não vai comunicar isso com a sua imagem, tá? E se você quiser comunicar, por exemplo, você acorda um dia triste, desanimada, e coloca uma roupa, uma blusa, uma roupa laranja, o laranja, ele já tem uma tendência a te energizar. Ele já tem uma energia, uma vibração. Então, certamente, você vai passar com a sua mensagem e vai mudar a sua sensação vestindo uma roupa laranja.
O branco tem essa ideia de acender, de iluminar, né? De colocar o astral para cima. Então lá no curso tem uma aula com as principais cores, quais mensagens que essas cores transmitem, de forma bem didática, para você entender na roupa como que você pode aplicar isso, porque além das combinações, a cor em si transmite mensagens, tá bom? Antes de pular para harmonia tom sobre tom, vou ver as perguntinhas aqui. O preto é neutro, mesmo para quem tem cartela que não tem preto? O preto é um neutro universal. Se você tem sua cartela de cores e ela não tem preto, então não vai ser esse preto, o neutro preto, que você vai precisar usar. Entendeu, Luana? Agora, se você quiser usar o preto, sendo que o preto não está na sua cartela, e usar o truque de compensação, ok. Né? Colocou uma blusa preta, passa maquiagem, coloca você o brinco dourado, já que você é o outono quente, cartela outono quente, puxa para os dourados, né? É uma maquiagem mais bronze, mais dourada. Então você compensando na parte de cima, usa o preto, tá? Mas é um esforço maior quando você usa uma cor que não é da sua cartela. Então ele é um neutro. Então quando você sabe a sua cartela, você tem a sua fileira de neutros. Então você sabe quais são os neutros universais. Universais no sentido assim, cores que a gente considera neutras, só que lá vai ter a seleção dessas cores neutras que mais favorece a sua beleza, tá? Vamos lá, eu sou tão apaixonada por determinadas cores, como o laranja ou o verde, por exemplo, que morro de medo de fazer o teste para saber que essas cores não são pra mim. Provavelmente, Tati, essas cores estarão na sua cartela. Isso é muito comum. Porque quando você é apaixonada por uma cor, né, intuitivamente você já usa, é porque essa cor ela já veste a sua beleza. Então a gente precisa ajustar a questão da tonalidade do cabelo. Quem perguntou aí se no teste de coloração avalia o cabelo? Sim. O teste de coloração indica as melhores tonalidades para cabelo, para maquiagem e para roupa, tá? Para tudo. Então você vai entender a melhor tonalidade do seu cabelo, se você tá com o louro certo, já que eu já vi que você é loira, né? O melhor batom para sua beleza, até o blush, né? Eu fiz uma análise de coloração da doutora Nara, uma pediatra aqui da cidade. Ela deu Primavera Clara e ela tava usando um blush muito rosa. Aí ela até postou depois a paletinha dela. Ela tem os tons da cartela dela, os mais pêssegos, os mais bronze, mas ela ia direto no rosa. Nisso ela errava, e nisso ela não usava certo de forma intuitiva. Aí ela até postou a foto do casamento dela e zoou-se, né? Até o Marcos Martinelli errou a foto do casamento dela com ela, pá, aquela bochecha rosa, e você só via mesmo aquele rosa marcado ali, porque não é pra beleza dela. Quando você usa uma cor que não é pra sua beleza, né, uma maquiagem, aquilo sobressai, né? Aquilo não harmoniza. Então você entendendo o que harmoniza, é como se você tudo que você coloca certo suaviza, fica natural, né? Dá aquele clique, é o certo. Conseguem ver? Vamos lá, ver se tem mais alguma pergunta. Fiz o teste de coloração nesse fim de semana e amei. Aprendi cabelo, maquiagem e esmalte. A Stephanie, né, Stephanie? Foi você que fez comigo, não foi? Stephanie fez comigo. Foi muito legal, Stephanie. A gente até esclareceu umas dúvidas hoje que ela teve em relação ao cabelo. Então vamos lá, gente. Depois da harmonia monocromática, a gente tem a harmonia tom sobre tom. Na cartela de cores, você vai pegar o tom sobre tom. Então a gente tem a fileirinha lá. Ai, por que eu não trouxe a cartela, né? A gente tem a fileirinha lá de amarelos. Então tem as tonalidades de amarelo da sua cartela. Ali você vai explorar o tom sobre tom. Uma blusa num tom com a calça de outro tom, em amarelos, né? Dando um tom sobre tom mesmo, de uma cor só. É diferente do monocromático, porque o monocromático, ele é inteiro. Ah, e ele ainda, não falei isso, é importante falar, já entrando na parte de corpo, né, que vai ter a live mais tarde, o monocromático, ele tem uma ideia de que alongar a silhueta. É como se ele criasse uma linha vertical, visualmente, uma linha reta. Por quê? Porque você tá colocando o quê? Uma cor única, né? Longilínea. E na hora que você já pula pro monocromático, ele comunica, sim, elegância, comunica sofisticação. Então, quando você faz um monocromático de tons mais claros, é mais leve, transmite mais leveza do que o monocromático de cor escura, que transmite mais seriedade. Da mesma forma do
do look monocromático, tom sobre tom, tá? Só que no olhar visual da silhueta, só de você colocar uma cor aqui um pouco mais escura e uma cor mais clara embaixo, é como se você partisse um pouco a silhueta. Então não quer dizer que tá errado, mas se você está buscando um desejo de imagem, de uma silhueta mais longilínea, o monocromático é melhor do que o tom sobre tom. Justamente por isso, porque o tom sobre tom, ele parte, né? Aí entrando um pouquinho aí, um spoilerzinho de corpo também. Então se você tem um quadril mais largo do que os ombros e você quer usar um look tom sobre tom, prefira o tom mais escuro dessa cor, por exemplo, o azul. Prefira o azul mais escuro embaixo e o mais claro em cima. Por quê? Se você tem um quadril mais largo, você vai colocar a cor mais escura, que tende a retrair mais embaixo para disfarçar o seu quadril, e vai colocar a cor mais clara em cima, né, que tende a dilatar e aparecer mais. Então você vai equilibrar um pouco mais a sua silhueta. Conseguiram ver que com as cores a gente também consegue harmonizar os looks? Mais profundamente eu vou falar na live de 17/7 hoje, tá bom? Vamos lá. Então, harmonia monocromática, harmonia tom sobre tom. E agora eu vou falar da harmonia análoga. O que é harmonia análoga, gente? Todas essas harmonias que eu tô falando, né, que chamam combinações análogas ou harmonias análogas, monocromáticas, complementares, você pode aprender a usar elas com o círculo cromático. Então você pode comprar o círculo cromático numa papelaria, ou até comigo, tá? Se quiser, eu posso vender pra vocês. Não é uma coisa que, né, eu não ganho dinheiro com isso, mas quem fez a coloração e quiser adquirir o círculo cromático, pode ser comigo. Você vai baixar no seu celular o círculo cromático, e lá no círculo cromático, que é uma bola, né, com as cores, com várias cores, você vai ter ali as cores, como se diz, puras, né? Então tem círculo cromático que você vai ter a cor pura, e tem círculo cromático que você vai ter as nuancezinhas, que você vai até conseguir entender ali os monocromáticos de azul, os tons sobre tons de azuis, de amarelos e tal. Então baixa o círculo cromático para você fazer combinações análogas, complementares e tríade, que sem treino, assim, sem você ter o círculo em mãos, até você virar uma coisa automática, como já é comigo hoje, você vai precisar dele para você consultar. Então, o que é harmonia análoga? O que é a combinação análoga? Quando você tem um círculo cromático, são as cores vizinhas no círculo cromático ou adjacentes, né? Pula uma casinha. Então, é a que tá do lado ou a que pula uma casinha. Então, é aquela famosa combinação que tá super em alta do rosa com vermelho. Então, se eu tivesse aqui com o blazer rosa que eu tava usando ontem, eu estaria com uma combinação análoga. O vermelho, o verde com azul são vizinhos no círculo cromático, combinação análoga. O que a combinação análoga comunica, né? Comunica uma modernidade de forma mais sutil, tá? Porque as cores, elas não são opostas, elas são vizinhas. Então, elas costumam ter uma harmonia entre si. Então, a imagem não vai ser tão impactante quanto uma combinação complementar, que são de cores opostas. Mas, gente, vocês precisam entender que todo o contexto do look que vale, né? Então, se eu fizer uma combinação análoga, que transmite uma modernidade com sutileza, em uma modelagem de roupa dramática, aí não tem jeito. Então eu vou sobressair o que o análogo comunica e a modelagem vai sobressair a cor. Então tudo é um conjunto é um quebra-cabeça, é o que eu falo mesmo, né? Por isso que o curso virou esse método, esse quebra-cabeça completo, para que vocês consigam entender isso de forma, entrar na cabeça de vocês de forma na ordem, sem ser solto como tá acontecendo aqui agora, né? Então quando você entende de forma ordenada, fica mais fácil, tá? Então é isso. Então depende também da modelagem
E tudo vai depender do seu desejo de imagem. Então, para vocês entenderem que essas combinações lado a lado, elas transmitem modernidade com sutileza, tá bom? Vou ler uma perguntinha aqui. Para looks monocromáticos preto, quais as melhores opções de cores de acessórios? Depende do seu desejo de imagem. Se você quiser criar uma silhueta longilínea, você vai colocar um sapato preto para dar continuidade, né, ao preto do seu pé, por exemplo, se for uma calça. Se for uma saia, aí eu recomendo até um sapato nude, que vai ser do tom da sua pele, pra dar essa continuidade, né, na pele. E aí alonga mais ainda a silhueta. E os acessórios, depende se você quiser colocar cor, colocar uma pitada de alegria e modernidade no seu look. Então vai depender. Se você quiser manter essa força, né, do look monocromático preto, o ideal é que você mantenha os acessórios menores, né? Um brinquinho no dourado ou no prateado, aí vai depender da sua cartela de cores. Talvez uma pedrinha. Aí depende se você quer transmitir mais sofisticação, que sejam pedraria, metais. Se você quiser transmitir mais informalidade, brincos igual o meu, assim, de plástico, né? Miçangas, eles são mais informais. Então, tudo depende do seu desejo de imagem. Entendido? Vamos lá. Harmonia complementar, tá? Então, a gente já falou das cores neutras, o que elas transmitem, da harmonia monocromática, de uma só cor, o tom sobre tom, que são as cores, as mesmas cores, mas em tons diferentes, a harmonia análoga, que é aquela harmonia que é para as cores vizinhas do círculo cromático ou adjacentes, né? Tá a cor, pula uma casinha, combino a próxima cor, ok? A harmonia complementar é uma harmonia, gente, que ela é para cores opostas do círculo cromático, tá? Por exemplo, o azul com laranja. O azul com laranja, ele transmite, é uma harmonia complementar, porque no círculo cromático, o azul tá aqui, o laranja tá aqui, então eles são opostos. Então as características dessas cores são opostas. O que vai comunicar? Mais impacto na imagem, tá? Mais modernidade. Mas, gente, tudo depende também da quantidade de espaço que essa cor vai ocupar na sua roupa. Por exemplo, uma harmonia complementar de azul com laranja, em que você usa uma blusa laranja e uma calça azul, você está ocupando um espaço grande do seu corpo com essas duas cores que são complementares e que são opostas. Então, a tendência é que, visualmente, sua imagem, quando você entra, assim, transmite mais impacto, né? Transmite mais modernidade. Mas você pode, de forma sutil, como eu dei a dica lá no início, você pode usar a estratégia de introduzir as cores pelos acessórios. Então, você pode escolher uma blusa laranja que você adora e colocar um brinquinho douradinho em que a pedrinha dele é azul. Então, você vai fazer uma harmonia complementar com uma pitada de modernidade, entendeu? Não vai ser tão impactante quanto você usar uma harmonia complementar de cores opostas, né, do círculo cromático, na roupa toda. E aí, tudo vai diminuindo também. Por exemplo, quando você põe uma blusa laranja e o azul da calça ele é um jeans, o jeans ele já tende a ser menos impactante. Então você já vai aí diminuindo esse impacto também no seu look. Então muitas mulheres entendem o azul ali do círculo cromático como uma peça azul de tecido. Não, gente. O jeans é o nosso aliado. Então, para vocês começarem a introduzir cores no look, comece com o jeans, né? Então, começa lá com azul. Pega a tonalidade de jeans, de uma calça jeans que você tenha, de uma blusa jeans, o colete jeans, e vai lá. Hoje eu quero uma harmonia análoga. Então, você escolhe, por exemplo, um brinquinho verde para você fazer essa combinação, tá? Ah, não, então eu já quero uma harmonia complementar. Aí você vai lá e escolhe com o azul do jeans uma blusa laranja. Então a Tati tá dando até um exemplo aqui, azul marinho com laranja é muito legal. Então quanto mais refinado for o tecido, mais alfaiataria,
mais elegante essa combinação complementar mais elegância essa combinação complementar de um azul marinho com laranja, ela vai transmitir. Quanto mais... aí você coloca uma combinação de azul com laranja do jeans com uma regatinha laranja. É o quê? É mais informal. Então, todo o contexto, a modelagem, a cor, vai ser importante nesse papel para você alcançar aí o seu desejo de imagem, tá bom? Deixa eu responder umas perguntas antes de passar para a harmonia tríade. Qual a cor de acessório de cabelo para criar uma harmonia com cabelos castanhos escuros? Então, isso vai depender, né, nem da cor, tá? A gente, na análise de coloração, você vai saber se você tem um subtom quente ou frio. Então, quando você sabe se os metais para você, os melhores são dourados ou prateados, ou tanto faz, porque se você for uma neutra quente e uma neutra fria, você pode usar um ou outro, tá? Claro que numa cartela de primavera eu sou neutra, primavera brilhante. Eu sou neutra quente, mas eu posso usar os metais dourados, prateados, mas por eu ser primavera, os dourados me favorecem mais. Então é importante você saber qual o metal que você vai usar, que mais vai favorecer a sua beleza. E também saber se esse cabelo castanho, ele está no castanho certo pra sua beleza, né? Que dentro aí da sua cartela de cores, tá bom? E uma blusa laranja e uma calça preta de alfaiataria. Que acessório usar? Então, o preto, gente, ele é acromático, ele não tá ali no círculo cromático dessas cores, né? Então, é como se você usasse o laranja com uma cor neutra, né? Que acessório usar? Nesse look de uma calça preta com uma blusa laranja, eu colocaria um sapato preto pra dar um efeito de continuidade ali na calça e não partir a silhueta. Lá na live de acessórios eu vou ensinar isso de forma mais precisa. Vai ser muito legal para vocês entenderem como usar o sapato de forma certa. Eu sei que é uma dúvida, assim, cruel aí na vida de vocês, tá bom? A minha cartela muda e se mudar a minha cor de cabelo. A sua cartela a análise de cores, ela só é feita presencialmente. Eu não acredito nesse resultado fiel de forma online. Por quê, gente? Porque... quando a gente coloca aqui, né, a cor que você tá vendo no meu brinco aí não é a mesma cor real. Então o teste precisa de uma luz certa, de um material específico, de um olhar treinado. Então eu não acredito na fidelidade desse teste online. Tem consultoras que fazem? Tem, mas eu não aplico. Então a sua cartela de cores, ela não vai mudar. Ela é eterna. Por isso que a análise de coloração é um investimento bacana. Porque é pra vida toda. A vida toda você vai saber usar as cores certas e o cabelo certo pra você. O que muda é o seu contraste natural. Então, se eu pintar o meu cabelo de preto aqui, eu sou uma beleza de médio contraste. O meu contraste, ele vai aumentar. Eu vou ficar com um contraste maior, né? Então, o cabelo muito escuro pra minha pele mais clara. Então, o meu contraste natural vai aumentar. Quem deixa o cabelo ficar grisalho, também muda o contraste natural. Mas a cartela de cores não muda. Ok, meninas? Depois, gente, tem que ir perguntando valores. Me chama no privado que eu passo os valores da análise de coloração. Que mais? Vamos lá, então. Para a última combinação, que é a combinação de harmonia tríade. Essa é a combinação mais impactante. Por quê? É uma combinação que a gente usa 3 cores. Tem um círculo cromático. É como se você tivesse um triângulo e a ponta desse triângulo, né, quando você gira, mostra qual tríade de cores que harmonizam entre si. Então, por exemplo, uma tríade que harmoniza é o roxo, o laranja e o verde. Essas 3 cores harmonizam entre si. Então, é uma combinação muito impactante, tá? Mas é a mesma forma que eu dei o exemplo da complementar. Você não precisa usar essa cor, essa combinação no look todo, né? Então, você não precisa colocar a blusa verde, o casaco roxo e a calça laranja, por exemplo. Você pode colocar a blusa laranja, o cinto verde e a pedrinha de cor na terceira cor. Então essa combinação não precisa ser tão impactante. Foi o que eu falei no começo, para quem chegou agora. Quanto mais cor no look, mais informal ele é, ok? Então, o dia que você quiser transmitir mais seriedade, mais força,
escolha um look mais monocromático, mais tom sobre tom, para você transmitir mais seriedade, tá? Seriedade. Mas se você quiser transmitir mais modernidade, você faz o que o X The Boss e a Renata falou. Faz um color block, que aí você vai conseguir transmitir mais modernidade, mais dramaticidade, mais impacto. Tudo vai depender da sua profissão, né, gente? Uma advogada chegar lá numa audiência toda color block, não rola. Porque ali ela precisa passar seriedade, ela precisa transmitir firmeza. Mas, por exemplo, a Renata, que ela é a CEO do X The Boss, que trabalha com mulheres, né? Que ela trabalha com empreendedorismo feminino. Ela transmitir essa modernidade na imagem dela é super bacana. Então, tudo vai depender do desejo de imagem de vocês. Então, essa combinação tríade, ela é mais impactante, mas ela não necessariamente precisa ser na roupa toda. Ela pode ser no cinto, ela pode vir no brinco, ela pode vir na bolsa, ela pode vir no calçado. Então, você pega o círculo cromático, quando você buscar no Google harmonia tríade, combinação tríade, você vai entender como que funciona, né? Ou com o círculo cromático em mãos. Essas 3 cores que vão harmonizar entre si e a quantidade, o espaço que essa cor vai ocupar no seu corpo, isso vai depender do seu desejo de imagem, tá bom? Vamos lá ver se tem mais perguntas aqui. Uma forma de amenizar o impacto pode ser utilizar uma peça estampada com as cores análogas, complementares ou tríade. Por exemplo, uma blusa com estampa rosa e vermelha e a calça neutra. Dessa forma você tá... É uma forma, sim, de você neutralizar. É legal essa pergunta. Porque quando você joga um neutro, né? Até como combinar estampas, e depois vai ser um tema para uma outra live. Uma forma de você combinar estampa, a primeira forma é com neutro. Então, você coloca uma combinação em estampas, que em si é análoga, rosa com vermelho, e neutraliza com uma cor neutra, tá? Super ok. Uma outra forma seria de você pôr a blusa rosa com vermelho e colocar a calça rosa ou a calça vermelha. Uma cor predominante entre as duas. É uma outra forma. Então, quando você escolhe colocar o neutro com essa blusa estampada, certamente a sua imagem vai ter o quê? Menos impacto do que se você escolher, porque você escolheu uma cor sóbria, uma cor neutra, do que se você escolhesse uma calça pink para ser para harmonizar com a blusa estampada rosa com pink. Entendeu? Então, vai depender do seu desejo de imagem e o impacto que isso tudo vai causar na sua beleza. Tá bom? Meninas, então olha só, nós falamos de todas as harmonias. Ensinei como que você vai raciocinar essa combinação, né? Escolher a cor predominante e depois você vai adicionar de acordo com as outras cores, de acordo com o seu desejo de imagem. Então, você vai adicionar a segunda cor, depois você adiciona a terceira cor. Então, entendendo a mensagem as mensagens, né, dessas harmonias tríade, complementar, análoga, monocromática, tom sobre tom, fica muito mais fácil, tá bom? Então, eu tenho vários convites pra você aqui. Não saia, não saia, não saia. Se você é aluna da jornada, daqui a pouquinho eu vou fazer o print, tá? A pose do print, para que vocês tirem a foto e joguem lá no grupo. Então, é tirar a foto, postar no Instagram de vocês, marcar, salvar e colocar lá no grupo, tá bom? Isso é pra quem tá lá no grupo da jornada. Segunda coisa, gente, quem não se inscreveu pra Masterclass, no dia 4 de fevereiro vai ter uma Masterclass ao vivo. Tem que inscrever porque vai ser numa sala fechada do YouTube. Todo esse conteúdo da jornada eu vou mostrar na prática. A Masterclass chama Masterclass Mulheres com Estilo, da Teoria à Prática. Eu vou pegar 3 mulheres reais, olha isso, e vou mostrar o raciocínio para a montagem daquele look, considerando cor, considerando a modelagem para valorizar o corpo delas, considerando a essência delas, uma ocasião fictícia que nós vamos criar lá. Então, esse look da fulana é para ocasião tal.